Entrevista. E hoje, no Manhã Viva, temos a alegria, de receber novamente a professora Maria do Socorro Lacerda Gomes, Ela é doutora em psicologia, e também a acadêmica Gisele de Macedo Araújo, para uma conversa muito importante sobre o tema o manejo das patologias do vínculo na clínica psicanalítica. Essa entrevista faz parte do projeto de extensão Ano 2, a Psicologia nas Ondas do Rádio, uma parceria da Rádio Monte Roraima FM e o curso de Psicologia da Universidade Federal de Roraima, o nosso Manhã Viva, que busca levar conhecimento e reflexões sobre comportamento, emoções e saúde mental diretamente para você, ouvinte da 107,9. Bom dia, doutora Maria do Socorro Lacerda, uma alegria recebê-la novamente aqui no nosso Manhã Viva. Bom dia, Rejane, é uma alegria estar aqui de volta. Gilcina, e bom dia também aqui para a Gisele de Macedo Araújo. Ela é acadêmica de psicologia e participa dessa conversa com a gente hoje. Seja muito bem-vinda à Rádio Monte Roraima, o nosso Manhã Viva. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então vamos lá, já iniciar a nossa conversa de hoje. Professora Maria do Socorro Lacerda, começo com a senhora, explica pra gente, o que entendemos por vínculo na perspectiva psicanalítica, e por que ele é considerado tão importante, esse fator? Sim, é uma palavra tão bonita, vínculo, parece uma coisa muito elaborada, mas vínculo é a relação entre duas pessoas. Desde que a gente nasce até o dia da nossa morte, a gente vive em relação, em aliança, em vínculo com as outras pessoas. E qual a importância da gente entender isso? Que assim, os primeiros vínculos, e especialmente o primeiro vínculo, que é com a figura materna, ou quem substitui essa figura materna, é um vínculo essencial para a nossa vida, porque é a partir desse vínculo que a gente recebe a informação externa de que fomos desejados, de que nós temos um valor. Isso tudo é muito subjetivo, O bebê, obviamente, ele não pensa sobre isso, mas ele sente. Por isso que algumas atividades que aparentemente são tão comuns ou simples, ou até uma obrigação, como, por exemplo, a amamentação e o cuidado com o bebê, tem para a psicanálise e para a vida psíquica um valor muito grande, porque através dessas atividades que uma mãe, ou quem substitui essa mãe, diz para aquele bebê, olha o quanto você é amado. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, de todos nós. Então, o vínculo aí é um elemento estruturante da psique humana. A palavra é essa, E eu acho que e aí tem um ponto que eu queria colocar aqui rapidamente, é a questão, e é tão estruturante que a partir dessa relação com o outro, tem algo que vai habitar em mim. O que é essa estrutura? De que eu sou amado, de que eu sou desejado. Ou o contrário, de que eu tenho também, valor. Ou o contrário. Se não tiver esse vínculo bem estabelecido, aquele bebê, ele passa a apresentar comportamentos de que é como se ele sentisse que ele não foi bem acolhido. E aí ele vai ter que criar defesas. Que defesas são essas? Na vida adulta, vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de acreditar nos outros e tudo mais. Que é um pouco que a gente vai ver ainda agora, sobre as patologias do vínculo. Com certeza. Agora, Gisele, fala pra gente quais são aí os sinais ou manifestações aí emocionais que costumam indicar aí que há uma patologia do vínculo presente na história do paciente, na história de uma pessoa. Então, as patologias do vínculo vão justamente nascer das relações que a gente vai ter com as pessoas à nossa volta, com os nossos parentes, com os nossos parceiros e com as nossas famílias. Então, elas vão se expressar por meio de emoções e afetos que vão refletir a forma que a gente aprendeu a ter esses vínculos primordialmente, com essas primeiras influências que elas vão meio que moldar a maneira que a gente tem um padrão, de se vincular com outras pessoas.
Então, talvez algumas manifestações possam ser pessoas que, por exemplo, que demonstrem extremos, né? Por exemplo, alguém que sempre vê outras pessoas ou como muito boa ou como muito ruim, pessoas que demonstram angústias muito intensas, dificuldade de confiar, dificuldade de manter relações sociais, né, estáveis, raiva, desamparo, uma vergonha excessiva, né? Também alguém que com uma angústia, um vazio existencial. Então, mas antes de tudo, a gente também precisa, primordialmente, olhar a vida dessa pessoa e analisar ela de maneira integral, com o social dela, né, com essa família e também com a realidade em que ela vive, né, o trabalho dela, para a gente conseguir compreender, de fato, todo esse vínculo e o modelo que ela aprendeu a ter, né, de, tipo, reproduzir esse modelo. Agora, professora, ouvindo aqui a fala da Gisele, quando nós falamos de patologias do vínculo, nós estamos falando do quê? Do adoecimento dessas relações, dos impactos negativos desses vínculos? Como que a gente pode entender isso, as patologias do vínculo? Sim, que podem ser muito sutis, né? Porque quando a gente fala em patologia, a gente já pensa numa intensidade muito grande. E chega a ser, né? Também. Alguém que é muito desconfiado, meio paranoico, já é uma patologia, né? Não acredita em ninguém. É alguém que sofre muito, que se distancia das pessoas. E tudo isso foi gerado nessas primeiras relações, né? Na confiança. Por quê? Porque a gente tem que entender que o registro psíquico que fica no bebê, em nós, quando adultos, é o registro das primeiras experiências. Perfeito. O que são as primeiras experiências? De aproximação e de afastamento. Também precisa ter afastamento, né? Porque a mãe não pode também o tempo todo estar protegendo esse bebê e não deixar que o bebê se desenvolva. Agora, é um afastamento que não implique no bebê achar que ele está desamparado. Ou que foi abandonado. Abandonado. Porque se é desse jeito, aí internamente fica uma construção frágil. É como se esse bebê ficasse ali, tivesse um vazio existencial, como disse a Gisele. Né? E o que é que preenche um vazio existencial? Nada. A busca é constante, aí a pessoa se deprime, a pessoa não vê sentido na vida. E a gente tem vivido cada vez mais um certo distanciamento afetivo entre as pessoas, né? Isso é lamentável. A gente precisa que são de afeto. causadas por essas patologias dos nossos vínculos? Porque, como a Gisele falou também, as relações sociais, né? A gente vive num mundo hoje mais do que antes, com muitas pressões sociais, né? Pressão de êxito profissional, pressão de beleza, pressão de tudo quanto é ordem, de nunca falhar. E o ser humano falha, né? Então, assim, como essa pressão, quando essa pressão externa é muito grande, e internamente nós encontramos um sujeito frágil, um sujeito sem estrutura para sustentar a sua frustração, a sua fragilidade, aí nós temos o campo minado para que aconteça uma patologia que seria um adoecimento mental. Um cenário ideal para esse adoecimento mental. Sim, porque a pessoa não tem estrutura interna, né? Exatamente. Porque assim, Freud diz que a gente sofre por duas coisas: o trabalho, e o trabalho não é só o trabalho remunerado, tudo que a gente faz é trabalho, né? Caminhar é trabalho, tudo é trabalho. E o amor. E se a gente pensar, ele está certíssimo, tudo é amor. Amor entre amigos, amor entre colegas de trabalho. Amor não é só entre duas pessoas, né? Não é um relacionamento conjugal necessariamente, tudo é amor. E a gente sofre. E por que sofre por esses dois? Porque é a partir desse amor que a gente recebeu ou não, que a gente estrutura a nossa psique. E aí... E o que é que tem a ver trabalho ou atividade? A gente talvez não se sinta uma pessoa capaz de realizar. E todas as pessoas têm capacidade de realizar.
Né? Ou seja, impacta de maneira muito negativa na vida dessa pessoa Sim. adulta, né? Sim. Agora, a senhora já entrou nessa questão aqui, não é? Que a literatura psicanalítica aponta, né, que muitas dessas nossas patologias se originam nas primeiras relações, como a senhora já falou, com as figuras de cuidado, né? Agora, como que a clínica, né, ela trabalha a compreensão dessas experiências aí, sem buscar culpabilizar a família ou o passado, porque geralmente a gente quer culpar o pai, quer culpar a mãe, quer culpar o nosso passado. Como é que é trabalhado isso na clínica? A culpa não é de ninguém especificamente, é de todos, né? Tem uma parcela, nem é A culpa, é responsabilidade? responsabilidade, né? Porque culpa fica muito pesado, Verdade. né? A gente precisa entender que na clínica psicanalítica, o que é que vai acontecer? O sujeito vai voltar a um estado e um tempo que é um tempo primitivo. Que tempo é esse? É o tempo da infância. Ele vai voltar no sentimento, para que a partir daí o terapeuta possa, como um trabalho arqueológico, escavar essas emoções, né? Para que a pessoa possa colocar para fora o que ela sente. E daí, curar? Não. Mas entender e elaborar, para poder dar um outro significado à vida. O processo terapêutico é lindíssimo, porque é um renascimento, né? Com certeza. É um renascimento simbólico, né? Você é adulto renascendo e vendo que tudo bem. Aquele meu momento foi um momento com muita frustração, com muito desamparo, mas também teve amor ali. O amor que Exatamente. aquela pessoa pôde me dar. Porque a gente quer todo o amor e ninguém é capaz de dar todo o amor, né? Verdade. Agora, Gisele, já falando nisso, né, dentro, né, da clínica, né, de que maneira o vínculo, né, entre o terapeuta e o paciente pode se tornar um espaço de elaboração e reparação dessas patologias ou dessas feridas emocionais que ficam em nós desde a infância? Olha, muitas vezes a clínica vai ser o único lugar seguro que esse paciente teve durante a vida toda dele para falar de si, de se sentir livre para falar das suas angústias e expressar isso livremente sem esse medo de julgamento, né? Verdade. Então, quando a gente tem ideia, justamente a professora falou que essas patologias nascem justamente das falhas dessas primeiras relações, a maneira que a gente vai ter de, tipo, elaborar isso vai ser através da recontando essas histórias, né? Ali na clínica, novamente, relaborando e ressignificando elas nesse espaço em que ele vai finalmente poder falar de si de uma maneira segura, sabendo que tem um vínculo ali com o seu terapeuta que vai o compreender e acolher, e ele vai poder reelaborar novamente esses vínculos, né? E, quem sabe, fazer vínculos mais saudáveis novamente. Daí a necessidade da confiança, né? Isso. E o vínculo também entre o terapeuta e o paciente, né? Isso é super Demais. importante, né? Agora, professora Maria do Socorro, para encerrar aqui a nossa conversa, quais seriam, né, as estratégias clínicas ou atitudes técnicas, né, importantes aí para o manejo dessas patologias, né, do vínculo, especialmente nos processos terapêuticos longos, onde a transferência ela se torna intensa, né? Também a gente tem que olhar isso, a questão da transferência também. O papel do terapeuta é um papel de alguém que vai simbolicamente representar aquela figura do passado, né? Aquele objeto primário, que no caso pode ser a mãe, pode ser ser o qualquer outra pai. pessoa, né? E aí, nesse encontro, esse terapeuta funciona psiquicamente como um resgate dessa emoção desse paciente com esse analista. Claro, o analista tem que saber que ele não está ali na função de mãe, nem Nem de pai. de um objeto primário, né? Perfeito. Mas ele está ali na função de quem vai conduzir o paciente para reviver aquelas emoções. E esse encontro é muito bonito, porque esse encontro vai favorecer o reencontro do sujeito consigo mesmo, né? A gente... E aí eu queria destacar bastante a psicanálise, porque a psicanálise não dá
conselhos. A psicanálise ouve o sujeito. Como a Gisele falou, pode ser o único lugar que ele tem para falar o que ele sente e se sentir acolhido, seguro. Saber que ele pode ali colocar para fora toda a sua dor e ele não vai ser julgado. Né? Um terapeuta em psicanálise, ele não dá conselhos. Ele pontua algumas coisas para que o paciente possa pensar sobre aquilo e aí construírem juntos é como se fosse um retorno, né? Você retorna. Eu acho muito interessante a gente pensar que a gente retorna um tempo anterior, um tempo mais primitivo, quando a gente era muito bebê, muito pequeno, ainda sem todas muito vulnerável, dependente do outro, não é? Sem as capacidades que a gente tem, a gente retorna para reviver aquele sofrimento e para se sustentar e para voltar ao tempo presente, mais seguro de si. Agora, a gente vê isso na clínica, com Rejane. certeza. Agora, não é um processo fácil, né, professora? Não. Olhar para essas patologias, essas feridas, é um processo muitas vezes doloroso, talvez justifique porque muita gente não busca, né, apoio psicológico, não busca análise, né, também. Sim. Não é fácil. Em psicanálise não é fácil para ninguém, nem para o terapeuta. Não. Por quê? Porque ele quer, às vezes, acolher, colocar no colo, simbolicamente, ajudar, dar conselho. E ele não pode fazer isso em psicanálise. Ele tem que ser neutro. Claro, não é uma neutralidade de quem não gosta do outro. Mas ele tem que ser neutro. A vida, o que você me traz para mim é da esfera da sua vida, não é da minha. Sim. E a gente tem que saber separar isso. Então, não é fácil para ninguém, nem para quem vai ser o terapeuta, quem se propõe a utilizar a psicanálise na sua atividade, né, como terapeuta, e também não para o paciente. Mas é um momento super importante, né, aí para revisitar esses vínculos que precisam ser olhados, não é? Sim. Agora, a universidade oferece, né, esse espaço também de escuta, né? Vamos falar sobre essa oportunidade para os nossos ouvintes, que essa ideia aqui do nosso bate-papo mensal, né? Além de conscientizar sobre ou trazer à tona esses sentimentos, essas questões nossas, mas principalmente, né, buscar isso de forma, né, profissional mesmo, né, professora? Sim. E esse mês eu estou especialmente feliz porque a gente conseguiu finalmente, o curso tem 20 anos, né? E finalmente a gente conseguiu mobiliar a sala de psicanálise. Olha que beleza! Fizemos algumas atividades, eventos para angariar um valor, compramos um divã, compramos uma poltrona, decoramos a sala está muito gostosa. Muito acolhedora, não é? Um espaço muito acolhedor. E aí eu convido todas as pessoas que quiserem se aprofundar nos seus vínculos internos, que liguem para o SAP, para o contato 958113-0623. Vamos repetir? 95? 8113-0623. Falar Fale com quem? Com a Andresa, Andresa. é a nossa secretária, e que vai ser muito bem atendido, independente se for na abordagem psicanalítica, se for nas outras abordagens, também vai ter o mesmo bom atendimento. Só lembrando mas que eu sugiro que vá para a psicanálise, porque a gente tem um belíssimo divã esperando por todas as pessoas que quiserem deitar. Verdade. Agora, vale a pena reforçar que esse atendimento é gratuito. Né? Para toda a comunidade, né? A partir de qual idade tem esses atendimentos lá? A gente tem desde crianças, né? Acho que a partir dos 6 anos, eu não sou dessa área, mas nós temos uma sala de ludoterapia, que é para o atendimento infantil, e todas as idades, inclusive idosos que quiserem se submeter e ir para esse caminho. Ou se permitir essa oportunidade, né, de ressignificar os seus vínculos, né? Perfeitamente. Quero agradecer aqui a sua participação, professora Maria do Socorro. É sempre uma alegria, né, um aprendizado recebê-la mensalmente aqui no nosso programa. Agradecer também a participação aqui da Gisele, que é acadêmica, né, de psicologia. Já está concluindo, Gisele? Estou no 8º semestre já. Beleza. Experiência maravilhosa com a universidade.
amizade. Demais, principalmente com a Socorro, que é uma ótima supervisora também. Que beleza. Agradeço mais uma vez, né, a participação de vocês. Um ótimo dia. Até o próximo encontro. Até o próximo. Muito obrigada. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Rejane